Está no ar já? Boa tarde a todos. É um dia ensolarado em Pouso Alegre. Gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Júlio Tavares aqui, presente, que veio dar as instruções, as explicações referentes à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Passar a palavra ao vereador, meu amigo Leandro, aqui do lado, para ler algumas justificativas e alguns comunicados. Boa tarde, presidente Bruno Dias. Na sua pessoa, cumprimento os demais colegas vereadores, o Wilson Oliveira. Cumprimento também o secretário de Finanças, professor Júlio Tavares, e toda a sua equipe aqui presente. E ao público aqui presente, assessores e servidores da casa. Boa tarde a quem está nos acompanhando pela TV, Câmara e pela Legislativa FM. Ofício número 49 de 2017, do Gabinete Dito Barbosa, vereador, Gabinete 4, Pouso Alegre, 25 de agosto. Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que o vereador Dito Barbosa não comparecerá à audiência pública realizada na data de hoje, dia 25 de agosto de 2017, no plenário desta Casa, tendo em vista compromissos anteriores agendados. Atenciosamente, Franciele Thaís Pereira, assessora do Gabinete Parlamentar do vereador Dito Barbosa. Justificou também a ausência o vereador Rodrigo Modesto, que está em viagem. Dando prosseguimento aos trabalhos, eu vou passar agora a palavra ao professor Júlio, que vai fazer as explicações da Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhada a esta casa. A palavra, professor Júlio. Boa tarde a todos. Antes de eu me dirigir aos senhores vereadores, para que a gente possa esclarecer a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu queria muito agradecer a oportunidade de vir a essa casa do povo, essa casa onde também conhecida como Casa de Leis, mas essencialmente a Casa do Povo. Sentimos honrados de poder nos dirigir a todos vocês. E eu queria agradecer à mesa, mas eu queria também fazer um registro muito importante. Desde que nós estamos trabalhando no Executivo, eu tenho sentido uma importância muito grande dos servidores municipais, e eu queria aqui, em nome, agradecer esse trabalho, e me dirijo às servidoras Juliana e Inês, que eu encontrei e tive a grata surpresa de saber da competência profissional e da capacidade desses servidores, e que sirvam de exemplo para todos os demais servidores que possam realizar um trabalho de qualidade e que possa elevar o nome dos servidores públicos. Fica aqui meu muito obrigado ao apoio, e sem eles as coisas não aconteceriam na Prefeitura e, notadamente, na Secretaria de Administração e Finanças. Nosso trabalho aqui hoje, nós vamos iniciar por informações gerais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, na sequência, nós estaremos aqui aptos a responder às indagações. Então, presidente, eu vou pedir permissão para que a contadora, a servidora municipal Juliana, explane de maneira geral o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus objetivos. Muito bem. Passar a palavra para a Juliana e, mais uma vez, Júlio, colocar assim, esta casa à disposição de vocês. Tem sido, da sua parte e da parte da secretária de Saúde, a Silvia, sempre uma grata surpresa a transparência com que vocês dois têm apresentado os resultados dos trabalhos aqui nessa casa. Juliana, a palavra é sua. Eu queria registrar a presença aqui do vereador Campanha, da vereadora Marileia, do vereador Wilson e do vereador Oliveira. Tá? Boa tarde, senhores vereadores. Hoje nós viemos apresentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2018. A
Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela está prevista no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal. Ela é um importante instrumento de planejamento que serve como um elo entre o PPA, que é o Plano Plurianual, e o orçamento. A principal função da LDO é selecionar dentre as ações previstas no PPA aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. Portanto, o PPA ele é feito para 4 anos e a LDO nós fazemos a previsão para o ano seguinte. O que deve conter na LDO? As metas e prioridades da administração pública, orientações para elaboração da lei orçamentária, alterações na legislação tributária. Qual que é a relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101? É o equilíbrio entre as receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados, demais condições e exigências para transferências de recursos e a entidades público-privadas. Esses relatórios que a gente apresenta no projeto de lei da LDO são vários anexos que a gente cumpre, né? Determinação do STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Anexo de metas fiscais. As metas fiscais anuais em valores correntes e constantes relativos a receitas, despesas, resultado primário e nominal e do montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes, sendo na prática metas trienais. Um outro importante relatório também é o anexo de riscos fiscais, que é a avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso que se concretizem. Nesse quadro, agora, a gente demonstra a previsão de receita para 2018. Esses relatórios eles foram apresentados para os vereadores, então, qualquer dúvida, depois estamos à disposição. Desculpa, saiu. Nesse quadro, nós apresentamos a previsão de investimento por ordem. Juliana, uma questão de ordem. Registrar aqui a presença ainda dos vereadores Odair Quincotti e vereador Adelson do Hospital. A previsão de investimento para o ano de 2018, consolidado, perfaz um total de R$ 666.070.222 reais, sendo para a Câmara uma previsão de R$ 18.500.000, para a Prefeitura R$ 580.119.922, para o IPREM R$ 65 milhões, para o Promenor R$ 2.450.300. Lembrando que esses valores eles foram todos contemplados no PPA, já aprovado pela Câmara. Só um esclarecimento. Nós optamos em não trazer agora, nesse momento, os números, porque ficaria uma apresentação cansativa trazendo números nesse momento. Então, a gente prefere que, no momento dos questionamentos ou dos esclarecimentos aos senhores vereadores, a gente traga esses números e acreditamos que, nesse momento,
não seria o momento ideal para isso e nem produtivo. Mas estamos à disposição, caso queira, a gente traz essa informação. Agora nós vamos apresentar uma breve síntese do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Apresentamos de forma sintetizada os principais pontos abordados no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está sendo enviado ao Poder Legislativo Municipal. O projeto estabelece as metas e prioridades da administração pública para o exercício de 2018, orienta a elaboração da lei orçamentária e dispõe sobre as alterações da legislação tributária. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão previstos nos anexos fiscais, demonstrativos fiscais e providências. Consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob controle do município. Estabelece ainda as categorias de programação que serão identificadas e transcritas na Lei Orçamentária Anual e respeitarão as condições estabelecidas na Lei do Plano Plurianual referente ao ano de 2018 a 2021. Autoriza os poderes executivo e legislativo... Nós fizemos uma previsão no valor de 0,5% da receita corrente líquida destinada à reserva de contingência, para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. Estabelece prazo para a definição das metas bimestrais de arrecadação, programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso, determinando os procedimentos a serem tomados caso haja frustração da receita fixada. Estabelece também as condições para a liberação de subvenções sociais e econômicas, despesa com pessoal e alterações da legislação tributária. Finalizou, Juliana? Sim. A gente vai passar agora, de forma a se organizar, com as perguntas dos vereadores, aqueles que assim o desejarem. Cada vereador tem 3 minutos para formular suas perguntas. O secretário vai responder e, eventualmente, o vereador que não sentir que a pergunta foi efetivamente respondida ou que ainda restar dúvida, ele tem direito a mais 3 minutos para reformulação, tá? Então, a gente vai dar início abrindo a palavra aos vereadores. Então, Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Wilson. São alguns questionamentos, não sei se o Júlio quiser que eu faça por parte, Júlio, só para você nos ajudar a entender. Primeiro, 40% dos autorizados, né, sem autorizativo, sem passar pela Câmara, no meu entendimento, é um pouco alto, né, levando em conta que os últimos prefeitos que passaram chegava aí a 20, 25, às vezes 15, né? E, então, gostaria de saber o porquê de 40%. E posso fazer a outra junto? Pode? No artigo 14, tem uma reserva aqui de contingência de 5%. Essa reserva seria para pagar as dívidas passadas ou é outro meio dela? E no inciso 2º do artigo 14, não foi especificado aqui os meios para pagamento. Depois, no artigo 16,
E na hipótese aqui de ser constatada após o encerramento de cada bimestre, ou frustração, né, todos estão acompanhando aí, a minha pergunta seria, qual seria o meio de pagamento? Seria através de leis ou através de decretos? E, para finalizar, secretário, eu fiquei preocupado aqui com duas coisas. Primeiro, as entidades, vamos supor que lá para novembro, dezembro, quando a gente for votar tudo, os vereadores terão a oportunidade de estar fazendo alguma emenda parlamentar para as entidades, e não ficou muito assim claro para mim. E Wilson, essa emenda você diz dentro da LOA? isso. Tá. E uma outra coisa que eu também não vi no PPA, e também até conversei um pouquinho com o Bruno terça-feira, foi a questão do cursinho pré-ENEM. No meu entendimento, é um cursinho extremamente bom, e não está dentro do orçamento nem na diretriz do PPA. Eu queria saber se, acho que não está dentro da sua secretaria, mas se o senhor puder responder também. Obrigado, viu? Passando a palavra para o Júlio responder agora. Bom, inicialmente, vamos falar sobre o limite de 40%. A opção pelo limite de 40%, nós seguimos a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, que estava em torno de 40%. Por que 40%? Então, o primeiro motivo é que, da experiência anterior em termos de movimentação, nós nos utilizamos dela. Mas, na verdade, a gente está submetendo à apreciação de vocês. A grande dificuldade que a gente pode ter é porque, muitas das vezes, as mudanças e alterações podem acontecer e dependendo do momento, a gente teria que fazer uma convocação extraordinária ou submeter a apreciação da casa, o que às vezes pode nos tornar um pouco demorados na solução de situações. Por isso que a gente optou por esse limite de 40%. Tá? Mas fica aí, né, a gente, na verdade, está fazendo essa proposta para vocês com base nisso, para que a gente possa fazer algumas modificações que não sejam essenciais, que a gente, logicamente, se vocês observarem o nosso trajeto aí nesses quase 8 meses aí, nós temos usado esse limite de 40% com muita responsabilidade, e aí vocês podem observar essas situações como essa. O segundo questionamento seu, Wilson, é que ficou tudo junto. Qual que você fez até foi 14. Vereador, o senhor pode... A reserva de contingência. Sim, reserva de contingência. Na verdade, o que é uma reserva de contingência? A reserva de contingência está previsto na Lei 4.320/64 e na Lei Complementar número 101. Por quê? Porque quando a gente está fazendo uma gestão tanto orçamentária quanto financeira, podem surgir situações imprevistas. O que seria uma situação imprevista? Nós não sabemos, vou colocar como exemplo de uma situação dramática imprevista. Nós temos alguns momentos, por mais que se tenham realizado intervenções de obras no município, a gente tem... nós tivemos, por exemplo, no ano 2000, uma enchente que não tinha previsão nenhuma para isso. Então, a reserva de contingência, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é exatamente para situações que nós não tínhamos previsão, né? Situações que nós não tínhamos previsão, situações que são contingências, aquilo que a gente não sabe exatamente como o que pode acontecer. Então, essa é a ideia principal, aquilo que a gente não sabe que vai acontecer, mas como uma dos pilares da programação financeira e orçamentária, nós temos que fazer uma previsão daquilo que vai acontecer. Então, a nossa previsão é que ela aconteça nesses parâmetros, né? Então, para que a gente não seja, se houver essa situação, de onde a gente vai buscar, de onde a gente vai resolver a questão, então, faz essa previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, orientando nisso aí. Então, por que faz dessa forma?
porque eu não tenho uma ação específica para empreender, né? Eu também não tenho como fazer uma precisão de sentenças judiciais. Sentenças judiciais, elas podem ocorrer. Então, eu tenho que usar essa reserva de contingência. Riscos fiscais, inclusive, né? Então, eu posso ter um risco fiscal imprevisto. Vamos imaginar um exemplo. Que haja uma ação judicial que suspenda a transferência de recursos do Estado para o município do IPVA. Então, aquele 50%. Então, eu tenho que fazer algum tipo de previsão. Eu estou dando um exemplo de algo difícil de acontecer, mas eu posso ter um imprevisto, né? Então, é aquilo que a gente... E aí, eu vou ter um problema sério, não na despesa, mas na arrecadação. Então, pode surgir situações imprevistas e a reserva de contingência com relação a isso. A outra pergunta sua... sim. As reservas de contingência, elas serão elaboradas a partir de decreto, dependendo da urgência que nós tivermos. Vamos imaginar que nós estamos falando de uma ação, de um evento tipo ano 2000, uma enchente, né? Um evento climático. Então, muitas das vezes não há possibilidade e, quando envolve determinadas situações, a gente tem que tomar as providências no momento adequado. E a última seria... relacionada a... As metas. Não, as entidades, por exemplo, se o vereador quiser fazer alguma emenda futura, se ele vai poder fazer ou não, e sobre o orçamento... o 18. É o 18. Não, isso, 18, isso. O parágrafo único, Júlio. É exatamente o seguinte. O texto dela é vedada a inclusão na lei orçamentária de dotação de subvenções, ressalvadas aquela que forem autorizadas especificamente por lei. Então, as leis vão continuar existindo em relação a isso. O que não dá aqui é o direito do Executivo fazer inclusões sem vocês. Na verdade, é o contrário. Tá. Né? E a última é sobre o cursinho para Enem, se ele tem orçamento para ele ou não. Veja bem, o cursinho... ele está dentro das ações da Secretaria de Saúde. Como o plano plurianual ele tem questões macro, então ele está incluído num daqueles programas. Tá? Eu não vou precisar para você se já tem ações em relação a isso, porque devido à quantidade de temas que nós temos que tratar, eu preciso buscar essa informação com a secretária de Educação. Mas, na verdade, ele não está incluído como um programa específico. Por que ele não está incluído como um programa específico? Se optando, e aí eu não vou afirmar que está optando e nem que não está optando, algumas coisas já estão definidas, caso venha. Nós vamos sair de prédios locados para ir para prédio próprio para a realização disso. A questão dos professores que estariam incluídos nesse processo são professores da própria rede. Então, a gente não teria incremento ou nenhum custo nessa ação específica, né? Porque hoje, qual é o custo que a gente tem? A gente tem um custo de material de consumo, material de limpeza e locação. Uma coisa que já está definida é que a gente vai buscar tentar colocar em prédios próprios. Nós acreditamos ser possível a utilização de prédios próprios, que às vezes podem estar subutilizados. Então, está sendo feito um estudo para que se busque isso. Então, como eu não tenho despesa diretamente ligada a essa atividade, nós não incluímos no PPA. Agradeço, presidente, a resposta, Júlio. Obrigado. Eu que agradeço, vereador, a sua participação. Abrir novamente para os vereadores perguntarem. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Campanha. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde, os demais membros que compõem a mesa e o público, os assessores que estão aqui presentes. Eu tenho alguns questionamentos, mas o mais importante deles é os 40%. Na minha avaliação aqui, 40%, senhor secretário, vai deixar a prefeitura com uma margem, um orçamento de mais de 580 milhões, com mais de 230 milhões para poder gastar
da forma que ela quiser, sem passar pelo plenário da Câmara, sem consultar a Câmara. No ano eleitoral, eu considero muito dinheiro, 230 e poucos milhões, quase 240 milhões. Então, eu não vejo possibilidade, e tenho certeza que nós vamos fazer uma conversa com os vereadores, o governo tem que repensar, porque 40% eu acho improvável, inaceitável, porque não tem cabimento a prefeitura querer trabalhar com um orçamento de 234 milhões, livre para ela gastar do jeito que ela quiser, sem prestar conta aonde ela vai gastar esse dinheiro. Então, é muito sério, nós não podemos, se a Câmara aprovar isso, eu acredito que essa Câmara ela vai cometer um erro gravíssimo e vai ser cobrada no futuro. Então, eu vou conversar com alguns vereadores, já tem alguns vereadores que já estão sinalizando que não é favorável. Eu acho que, no máximo, 20% seria o ideal, daria para trabalhar. Inclusive, eu vou questionar os vereadores da época, Paulo Valdir, que hoje é vice-prefeito, Hamilton Magalhães, que é o controlador do município hoje. Então, Hamilton Magalhães era ferrenho contra essa situação. Ele era contrário, veementemente. E agora, hoje, ele sendo controlador do município, ele é favorável? O doutor Paulo era veementemente contra. Hoje, ele é o vice-prefeito, ele é favorável? O presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, também era contrário. E hoje, será que ele vai ser favorável? Então, nós temos que fazer essa discussão. Eu nem vou entrar nos demais pontos aqui, porque os demais pontos, tranquilo. Isto mesmo, apenas é um prazo também. Vocês seguiu tudo aquilo que o ex-prefeito fez, vocês copiaram igualzinho, só modificaram aqui. Interessante que vocês modificaram, por exemplo, mudou no item das prioridades, né, e metas, vocês colocaram mudaram a numeração, passaram a numeração que era numeral, passaram para romano. E também colocaram, no último item aqui, que seria o 9º, metodologia e memória de cálculo das metas anuais. O resto, vocês copiaram tudo. Está igualzinho, até interessante. Vocês falaram que o orçamento, ou seja, que tudo que o governo fez anterior era ruim, tudo que o Aguinaldo fez, o governo anterior fez, foi ruim. Agora vocês vêm igualzinho, não mudou nada, as letras, tudo igual. Não mudou nada. A única coisa que saiu, questão de fundação, questão de autarquia, que vocês retiraram. O resto é um plágio do que foi feito no governo do Aguinaldo Perugini, que foi aprovado aqui nesta casa no ano anterior. Mas aí, no momento da discussão, quando tiver o projeto, nós vamos poder acrescentar outras coisas para discutir, mas que eu não vejo que é tão prejudicial. O que é prejudicial é os 40%. Eu acho que, no máximo, vocês deveriam repensar em torno de 20% para menos, porque 40% é impossível. Esta casa não vai votar. Eu acredito que essa casa não terá coragem de votar 40% no ano eleitoral. Isso é o discurso que vocês mesmos fizeram, ou seja, as pessoas que estão do lado de vocês hoje, que é o vice-prefeito, que é o controlador, que é o atual presidente da Câmara, é o discurso que eles pregaram aqui nesta casa no ano anterior. Então, 40% é impossível ser votado dessa casa. Meu voto será contrário. Muito obrigado. Qual é a pergunta? Sim. Bom, em relação aos 40%, já respondi ao vereador Wilson. Bom, agora, em relação à lei. Veja bem, o vereador se referiu a plágio. Eu acredito que o termo adequado não seria plágio, porque, quando a gente faz a lei de diretrizes orçamentárias, nós não seguimos algo que veio sem qualquer rumo. Então, a gente segue o que está na lei de responsabilidade na 4.320. Então, tem uma série de itens que estão aqui, vereador, inclusive a ordem deles, elas estão seguindo a legislação, né? E termos e condições, por exemplo,
de competência, referindo a transferências de recursos entre entidades, observando, por exemplo, lei de licitações, respeito aos limites, a estrutura de metas e prioridades, ela segue a questão da Lei 4.320, a questão de tributos, daquilo que vai ser alterado, também a gente tem que fazer uma previsão, porque, na verdade, aqui são diretrizes. E essas diretrizes não são livres, são diretrizes estabelecidas na legislação vigente. Então, situações que podem parecer idênticas, na verdade, a gente está acompanhando o que está a legislação. Então, eu acredito que o termo mais adequado não seria esse, mas é só a opinião que a gente está expressando aqui, da mesma forma que o senhor fez a sua opinião, que representa a parcela da população que essa casa representa. Continuando ao tempo dos vereadores. Só para, se puder fazer uma... Não seria tréplica nem réplica, senhor secretário, mas aqui, por exemplo, o Agnaldo Perugini, quando ele fez esse projeto de lei que passou nesta casa, ele penalizou o povo de Pouso Alegre. E a Câmara aprovou. Então, ele mudou a regra do jogo aqui. Hoje, por exemplo, o pessoal que trabalha no comércio, eles estão sendo penalizados com os tributos. Por quê? O pessoal das bancas... Foi aprovado aqui nesta casa no final do ano passado. E a prefeitura poderia rever a questão das bancas, jornais, os pequenos comércios da cidade. Está aqui, está nesta lei, que foi aprovada pelos vereadores da época. Então, seguiu a cartilha da administração anterior, que penalizar o povo. O Perugini deixou um problema para vocês, e vocês gostaram disso. Encarecimento dos tributos para as pessoas de bem dessa cidade. Então, é só o senhor ir na cidade, andar o cara que pagava na banca de jornal, pagava um valor, hoje ele pagava R$50, hoje ele está pagando R$300, está pagando R$400. E os senhores poderiam rever isso aqui, fazer uma análise da questão da penalização que está sofrendo o comércio da cidade de Pouso Alegre. Então, poderia ter feito, sim, uma modificação. Mas só que o que o Agnaldo Perugini fez... Para a cidade é bom, ou seja, para o município é bom, o município arrecada mais, por isso que o município vai arrecadar, está arrecadando mais. Mas aí eu vou perguntar para o senhor, aproveitar, aonde que o senhor conseguiu, nós estamos vendo o país nosso hoje aí, Michel Temer apresentou aí, o Brasil vai ter crescimento real a partir de 2021, a situação do país é muito grave, economicamente, e Pouso Alegre está na contramão da história. Pouso Alegre tem um orçamento, aumentou 200 milhões no orçamento da nossa cidade. Onde vocês conseguiram encontrar esses números? Importante, essa é uma pergunta importante para que o senhor possa responder para nós. Com a palavra, o professor Júlio. Bom, depois eu queria, vereador, que o senhor me apontasse o que tem na LDO aqui que eu não consegui compreender, eu preciso da ajuda do senhor. Qual o dispositivo da LDO que está falando dessa questão tributária? Eu não percebi. Porque aqui nós estamos colocando as diretrizes que o orçamento vai trazer, né? Então, quando a gente faz a previsão de receitas, como foi feito no orçamento do ano passado, e aí é uma questão de orçamento, né? Como que a gente vai arrecadar? Aqui a gente está colocando as diretrizes da possibilidade de fazer ajustes de todos os lados na lei orçamentária que vai ser submetida a vocês. Então, neste momento, eu não achei na LDO dispositivo que tenha efeito nessa questão que o senhor colocou. Só um minutinho, Júlio. Vereador, por gentileza, aponte na LDO onde estão as previsões de aumentos tributários, por gentileza. Elas já foram feitas na administração anterior. Foi aprovado nesta casa no ano anterior. Sim, mas nessa LDO, vereador... E aí, os senhores poderiam, agora, rever o que foi feito. A penalização que está sendo feita em cima das pessoas que estão aí tributariamente pagando mais impostos na cidade de Pouso Alegre. Bom, é que na LDO eu não achei isso, onde a gente estaria criando o dificultador, como o senhor
colocou, eu não percebi isso. Com relação às metas, todas as metas, se o senhor for olhar as metas, ela tem a metodologia que foi trabalhada. Então, ela considera previsões de crescimento do município, ela coloca uma base histórica para a gente chegar aos valores de receita, né? Então, a gente segue-se muito o que está sendo estabelecido pela Assembleia do Estado de Minas no orçamento, a gente usa parâmetros que está na União e tenta buscar parâmetros do município. Na verdade, eu não percebi se o senhor está a favor, ou, o senhor entende dessa forma ou não, mas nós estamos, sim, crescendo, o município de Pouso Alegre continua crescendo e a gente tem uma expectativa que ele cresça mais com uma série de acordos que já estão sendo realizados para que outras unidades de empreendimento venham para a cidade. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Em relação à questão de tributos, o senhor citou a questão da legislação, dos tributos. Para que eu possa fazer uma alteração na legislação já vigente, eu teria que ter como compensar essa receita que a gente está reduzindo. E a gente está com dificuldade de fazer essa redução de despesa. Então, para o próximo orçamento, a gente vai buscar, porque aí o momento adequado, eu entendo assim, que seria o orçamento anual, a LOA. Está aqui, ó, lá no capítulo 5º das disposições sobre as alterações da legislação tributária. Sim. As alterações propostas na legislação tributária de que trata o caput deste artigo poderão versar sobre. E aí vai. E tenho previsão. Sim. Eu vou dar um exemplo para o senhor de alguma coisa que precisa acontecer no próximo orçamento. Eu não sei se é de conhecimento de todos. Foi aprovada nos últimos dias de 2016 a Lei Complementar número 157. O que ela faz? Ela faz uma modificação na lei do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, que é a Lei Complementar número 116. E o que ela estabelece? Que nenhum município mais vai poder fazer isenções, não só isenções, como redução da base de cálculo de tributos sobre os serviços, e que resulte uma tributação inferior a 2%. E ela faz, inclusive, modificações na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para isso, para que a gente possa fazer, ou seja, benefícios fiscais podem ser retirados. Sim, infelizmente. Por quê? Porque nós temos uma lei complementar a nível de União, que faz uma modificação na Lei Nacional do ISSQN, e que, inclusive, aumenta as atividades que serão tributadas. Então, nós temos um rol na Lei Complementar número 116 das atividades que nós podemos fazer a tributação do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN. Então, para isso, eu preciso que a LDO permita que a gente faça as alterações necessárias, não necessariamente visando punir a população, e não necessariamente a gente pode deixar de fazer as adequações em relação a isso. Porque, por exemplo, nós temos algumas leis de benefício fiscal. Se a gente seguir a lei de benefício fiscal, sem fazer essa previsão orçamentária, ou sem trazer uma legislação que vai impactar a lei orçamentária, nós estaríamos, inclusive, cometendo improbidade administrativa, porque a Lei Complementar número 157 altera a lei de improbidade administrativa, incluindo alguns itens. Então, essa seria a explicação desse artigo que o senhor está se referindo. O orçamento ainda nós não concluímos, né? Sim, porque, veja bem, o que nós temos? Nós temos algum crescimento de receita em alguns itens, né? Nós crescemos algumas receitas, transferências, houve alteração. Como que a gente chegou nesses números? Esses números são pela previsão da receita que está nos anexos aí, informando a metodologia que a gente chegou a esses valores, e nós temos uma série de previsões de recursos que nós estamos buscando, recursos que serão incluídos para serem incluídos no próximo orçamento, para que a gente possa realizar intervenções essas que o PPA trouxe e foi aprovado pelos senhores. Então, tem uma série de números ali e que traz esse aumento do orçamento. O senhor pode observar que são de vários recursos que não são recursos ordinários, ou aqueles recursos que nós recebemos aqui, que nós fazemos a arrecadação.
Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Eu só queria... Palavra, Bruno, vereadora Marileia. eu só queria fazer uma crítica. É uma reunião tão importante, tá? E essa reunião estava marcada para quinta-feira passada, com o imprevisto lá da Univas foi desmarcado, e depois, até terça-feira, quando nós saímos daqui da sessão, essa reunião não estava marcada. Então, é uma lei muito importante, né, para ser discutida. Eu acho que todos os vereadores deveriam estar aqui, e você vê que muitos não estão, né? Então, e hoje, você vê, ficou meio tumultuado, porque nós também tínhamos o Dia do Soldado, que eu acho que é uma data importante para a gente estar. Foi inaugurado lá a Unidade Básica de Saúde, no mesmo horário. Tá? Essa reunião aqui hoje também, 11h30. 11h30 nós chegamos aqui, não tinha ninguém. Certo? Então, eu gostaria de... não sei como que vai fazer, certo? Se essa lei vai ser colocada já para a gente estar votando na terça-feira, mas eu acho que a gente vai ter que ter um prazo ainda maior ainda para estar discutindo isso aí. Tá certo? Só respondendo, vereadora Marileia, a reunião não aconteceu na semana passada em função da falta de disponibilidade de transmissão pela TV Câmara e pela rádio, em função de uma manutenção da CEMIG. Como obrigatoriamente ela tem que ser transmitida, foi pedido que fosse reagendado. A reunião estava agendada para hoje às 10h, mas em função dos compromissos dos vereadores na inauguração da UBS do São João, foi pedido que o Poder Executivo transmitisse ela para as 11h30. Okay? E eu faço das suas palavras as minhas no que diz respeito à presença dos vereadores aqui. Ok? Quanto à aprovação ou não dela, que vai entrar na casa, a gente tem que sempre observar os prazos que nós temos para aprovação e que o prefeito terá para sanção. Vou pedir para o Júlio, mais uma vez, explicar isso. Ok? Júlio, por favor. Bom, a aprovação da LDO, ela é muito importante, porque sem a aprovação da LDO, sem a decisão da LDO, nós não temos como prosseguir na elaboração do orçamento. Então, uma coisa começa a depender da outra, e inclusive nós temos que fazer uma audiência pública da lei orçamentária, da LOA. Então, o prazo nosso fica complicado, porque são números importantes, e a decisão do orçamento, ela implica na impossibilidade, e aí das variações que a gente... Então, a gente não quer errar no orçamento, a gente não quer fazer um orçamento que a gente precise fazer alterações. Mas, muitas vezes, é preciso fazer alterações no orçamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um item no orçamento que ele trata de serviços de terceiros. E serviços de terceiros, ele é separado contabilmente entre pessoas físicas e jurídicas. Muitas das vezes, a gente tem que fazer essas alterações. Por quê? Porque eu não posso fazer um empenho lá nas pessoas jurídicas e, na verdade, às vezes eu estou pagando um profissional que é pessoa física. E pode ser, nós temos vários exemplos, um consultor independente, um engenheiro que faça um projeto para a gente poder fazer essas alterações. Então, a gente quer acertar o orçamento, a gente quer não fazer modificações no orçamento, mas, às vezes, é necessário. Mais uma pergunta. Essa lei orçamentária, ela inclui ou cabe uma emenda? Bom, sim, quando da lei orçamentária, sim. Há a possibilidade de algumas emendas, sim. A LDO também em alguns itens. Palavra, vereador Wilson. Só para informação para mim, tá, Júlio? O nosso PIB do ano passado, eu calculo que a receita total que foi utilizado seria 489 milhões e um PIB de 7,82, é isso mesmo? Aí eu vou confirmar os números. É só a título de informação. Só. Não.
Tá. Wilson, posso pedir a gentileza de você repetir a pergunta? Eu queria saber, a receita nossa do 2016, receita total... Foi de 416. 416? Isso. Ah, tá. Eu calculo em cima disso aqui. Olha, Então- depende do item. O cálculo não é feito pelo global. Aqui está um valor global. Mas eu posso ter, por exemplo, um aumento de receita em virtude das transações imobiliárias, porque ela vai se refletir no ITBI. Então, eu não posso fazer o global se eu não tenho previsão de que nós teremos mais empreendimentos imobiliários, e que seria diferente quando eu tenho uma estagnação, por exemplo, nas transferências imobiliárias, mas posso ter um movimento maior de ICMS, que esse ano nós estamos com expectativa de que cresça muito. Outro item, por que eu não posso trabalhar no aspecto global? Porque, muitas das vezes, eu tenho movimentos diferentes. Então, o ITBI pode crescer, mas ele vai crescer numa proporção diferenciada do ICMS, por exemplo. Quando nós temos perspectiva de recessão, e particularmente, eu não acredito nesse processo de recessão, de empresas saindo da cidade, na verdade, nós temos um movimento de crescimento disso. Então, nós já estamos com previsão que o VAF venha a crescer, né? Nós estamos com expectativa de crescimento do VAF para 2017, que vai se refletir lá no ano seguinte. Então, a gente pode ter um aumento, um incremento do ICMS nisso. Mas são dados que eu não posso trabalhar em questões globais. Tá? Obrigado. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Oliveira. Quero cumprimentar a todos aqui. Boa tarde já, né? Um pouco de atraso, mas isso acaba acontecendo. Era importante que todos os vereadores estivessem aqui, com certeza. Mas eu vou fazer uma crítica até a nós, vereadores, né? O projeto dessa magnitude, nós teríamos sentar, discutir todos juntos, para trazer as ideias, que isso não está acontecendo, infelizmente. Está cada um por si, meio Deus para todos. Mas, de antemão, Júlio, eu quero... Assim, eu hoje, com essa administração, eu vou falar dos 40% aqui, eu votaria até tranquilamente, né, pela transparência que vem do Executivo, todo o seu secretário, a dedicação e a seriedade, a gente vê que até tranquilamente votaria. Eu já passei aqui por outras legislaturas, nunca votei na altura dessa de 40%, sempre foi de 20%, né? Eu acho que teve de 40%, foi da gestão passada. Eu votaria até com tranquilidade, mas é uma questão que acho que a gente podia se rever, sim, reduzir um pouco, que no meu ponto de vista, eu acho alto, né? Mas eu tenho ido muito em várias secretarias e eu fico muito contente hoje com vários funcionários de carreira, do trabalho sério que o Executivo, toda a sua equipe vem trabalhando e quer. Tanto que você vê a previsão nossa aqui é que se cresça. Eu acredito e vai crescer. Mas a gente poderia estar discutindo essa questão, né, dos 40%. E as outras perguntas que eu tinha também sobre as entidades, o Wilson já fez aqui, não vou fazer essa pergunta. Vamos ficar só nos 40%, e a gente acho que deve estudar mais, e tem também, com certeza, a gente tem que ser mais ágil nessa questão, porque todo o segmento da nossa cidade está esperando essa votação aqui. Mas vamos discutir, nós temos aí segunda-feira ainda para discutir, vamos ver se senta e se organiza aí para a gente estar discutindo essa questão. Muito obrigado. Tem alguma pergunta específica? Não? Só a título como diz o nosso presidente, a título de sugestão, né, nada impede que sejam propostas emendas relacionadas a essa margem. A gente acho que precisa conversar e chegar em um consenso com o Poder Executivo. Mas eu acho que a gente deveria sentar, nós, vereadores, se unir, discutir, né, essa questão e levar isso ao Executivo, né? E o que está faltando é um pouco de diálogo entre nós aqui. Muito obrigado. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Leandro Moraes. Enquanto relator da comissão que avalia o presente projeto de lei e ouvindo os demais colegas vereadores, sugeri ao senhor que nós façamos uma audiência, uma reunião técnica na segunda-feira, convocando todos os vereadores para a gente abrir um diálogo com os colegas e apresentarmos propostas depois dessa reunião ao Poder Executivo para trazer tranquilidade para todos, né, para todos os colegas e principalmente para a população do nosso município. Então, sugiro aí uma reunião da nossa comissão de orçamentária na próxima segunda-feira. Perfeitamente, acho perfeitamente Só possível. pedir, marca, desejável. Eu acho que não é só da... Não, é uma reunião com todos os vereadores, mas... Né? Uma reunião da comissão com todos os vereadores. Também Exato. concordo. Viu, Bruno? Só para confirmar, mas se marcar 3 horas, vamos chegar a 3 horas, pô. Chegar 4 horas, está matando a gente. Olha, eu tinha um compromisso, agora me atrasou. Então, o pessoal me esperando. Eu vou pedir até desculpa, vou ter que retirar, que eles estão me aguardando lá em casa. Tá bom? Obrigado. Só antes de encerrar a sessão, colocar aqui, esses 40% de margem, não sei se será isso, se for 10, se for 15, 20, 25, ainda assim não quer dizer que esse dinheiro é um dinheiro não fiscalizado. Ele ainda está debaixo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele ainda está debaixo do Tribunal de Contas do Estado, ele ainda está debaixo de toda a legislação que rege os gastos públicos. Ele só tem mais mobilidade do ponto de vista da burocracia, que é trazer ou não ele para a Câmara para ser aprovado. A gente tem visto com uma grande frequência mudanças nas dotações orçamentárias, inclusive recentemente relacionado às verbas da cultura, e que tem trazido muita discussão para essa casa. Então, essa questão da margem não quer dizer que a gente dá 40% do orçamento para o prefeito gastar como ele quer, porque, na verdade, o prefeito não pode gastar sequer 1 centavo sem que isso esteja dentro da tramitação legal no município. Queria agradecer... Pela ordem, Bruno, só um minutinho. O que você falou aí, a gente não está questionando isso do prefeito gastar como ele quer. Igual o Oliveira falou, a gente tem todo, assim, sabendo a responsabilidade do Rafael, do Executivo, certo? É só a gente queria discutir, certo, com todo mundo para estar vendo o que é. Não é Sem dúvida. o que você falou aí agora nas palavras que você acabou de falar aí, eu não concordo. A gente não está legando nada disso e nem o que vai acontecer futuramente. Então, certo? Por isso que eu acho que tem que ser a reunião com todo mundo. As considerações finais, senhor vereador? Pela ordem? Não Só para justificar também um ponto de vista em relação a essa questão. Pois não, vereador. Por exemplo, esta Câmara, em momento algum, ela está negando de aprovar para o prefeito, quando ele pede... Sem dúvida. O remanejamento das verbas. Nós só, isso a Marilé tem razão, a Oliveira tem razão, esse projeto que foi pedido vista por esta vereadora, na última semana, é por conta de não ter essa reunião antes, para explicar, para mostrar claramente. Então, isso é importante, precisava acontecer. E um fato importante, por mais que a Oliveira tenha falado que o governo pode assinar para o governo, nós aprovamos aqui o remanejamento das verbas lá da questão das vias gastronômicas. Eu não vi uma placa da prefeitura lá, colocando lá qual que é o valor da obra, quanto custou. Isso é importante nós sabermos. Todas as obras, Júlio, importante que tenha lá o valor da obra, quanto está sendo gasto. Era uma obra que já tinha sido aprovada, mas não tinha feito nada ainda lá. Então, começou tudo de novo. Até aproveitar, saber quando que vai terminar aquela obra, né? O portal, quando que vai ficar pronto aquele portal. Mas seria bom essa administração, para ter mais transparência, colocasse lá, vai custar tanto, é uma obra com dinheiro público, dinheiro do governo, não importa onde vem o dinheiro, mas nós temos que saber quanto está sendo gasto com cada obra. Se a doação foi doada, igual foi feita a ponte do Ribeirão, foi ótimo aquilo lá, o serviço ficou excelente, mas nós temos que saber quanto que custou aquilo lá, quem que está doando, se é a prefeitura, se é a BRZ. É nesse sentido que, às vezes, vocês acham que nós somos oposição, que eu sou oposição,
Mas não sou oposição por ser oposição. Eu quero as claras. O povo de Pouso Alegre quer as claras. Quem votou em mim, votou no campanha por campanha, fazer a fiscalização para cobrar a coisa correta. Então, é nesse sentido, Júlio, que eu gostaria que você entendesse. Obrigado, senhor presidente. Antes de encerrar, vou agradecer mais uma vez a equipe da Secretaria de Finanças, na figura do Júlio, toda a sua equipe que tem prestado sempre esclarecimentos precisos para essa casa. Passar a palavra para você, Júlio. Bom, a gente também, nós não temos em nenhum momento a situação de conflito. Na verdade, não há um conflito. Na verdade, a gente vem numa discussão para que a gente esclareça os pontos que podem gerar dúvidas a vocês, os pontos que podem gerar dúvida a nós. Eu me dirigi ao vereador Campanha em relação a qual item que ele estava falando, para que não ficasse uma situação que a gente não soubesse o que um está esclarecendo, e eu não tenho nenhuma dificuldade em apontar para vocês qual é o ponto que vocês estão se referindo. Tenho, por uma questão de transparência, a Secretaria de Administração e Finanças e toda a administração está à disposição de vocês. Mas alguns mecanismos eles já estão disponíveis há algum tempo. Então, qualquer pagamento hoje nosso, qualquer ordem nota de autorização de pagamento já está disponível na rede mundial de computadores, que é a internet. Então, se você quiser saber um pagamento que está sendo feito hoje, ele já está atualizado no sistema. Da mesma forma que diárias, adiantamentos e os contratos, os extratos dos contratos já estão também sendo colocados lá, vereador, que pode atender esse requisito que o senhor está se referindo a contratos e quanto que custa e tudo mais. Com relação à via gastronômica, eu não tenho hoje as informações a nível de precisão para dar para o senhor da Secretaria de Obras, porque, como vocês sabem, às vezes a infinidade de assuntos que o poder público coloca são muito grandes. Mas eu acredito, por algumas reuniões, e aí eu vou falar de algumas coisas que uma série de coisas refletem na Secretaria de Administração e Finanças, nós temos uma expectativa que, antes do mês de novembro, a gente faça a conclusão daquela obra da via gastronômica, que, como vocês sabem, vem recursos dos outros entes federados. Bom, e ainda, em relação à lei de diretrizes orçamentárias e em relação à lei orçamentária anual, eu coloco a Secretaria de Administração e Finanças a expor e mostrar a metodologia de cálculo de todos esses valores. Eu posso afirmar a você que todos esses dados são realizados com uma certa metodologia que a gente usa. Também nós temos a questão de expectativas. Quando a gente faz um plano plurianual, como nós fizemos, e que nós, todas as vezes que nós fomos convidados a vir a essa casa para tentar esclarecer alguns pontos de vista, ou esclarecer alguns pontos específicos do projeto, nós o fizemos com a maior tranquilidade possível, porque todos nós, estamos buscando a melhoria das condições da cidade que vivemos. Então, não coloco e não venho aqui, nesse momento, e quando a gente está falando de uma questão muito técnica, em relação a questões partidárias. São questões técnicas que a gente tem tranquilidade de decidir. É lógico que o Executivo, no poder discricionário que é dado legalmente, ele toma algumas decisões que podem não ser as decisões que todos estão pensando, exatamente porque existem funções, as funções legislativa e executiva, elas têm diferenças, Mas todas as nossas ações estão ligadas hoje ao plano de governo que foi registrado lá no Tribunal Superior Eleitoral quando das eleições. Mas nós estamos à disposição, repito, à disposição de vocês para esclarecer todos esses pontos que forem divergentes. Nós não temos a verdade plena, podemos discutir sim, nós vamos reunir, inclusive, para rever esses limites, porque toda discussão, e esse é o papel, não afirmo aqui que a gente vai modificar, mas nós vamos discutir. Todas as conversas são necessárias. Agora, e outra coisa, essas mudanças, elas estão todas publicadas através dos decretos. Mensalmente, a gente
publica todos os decretos de alteração. E o senhor pode observar em todos esses decretos que, às vezes, as mudanças são apenas contábeis, como um exemplo que eu dei para a vereadora Marileia, que, às vezes, a gente faz uma previsão para a pessoa jurídica e contrata uma pessoa física. Exemplo, não tem nenhum caso específico para dizer. Então, a gente tem que fazer abertura de crédito suplementar, porque a gente tinha que tirar de um lugar e colocar em outro. Isso é comum de acontecer. Por quê? Porque eu não posso, veja bem, eu não posso fazer um crédito adicional simplesmente por crédito adicional. Então, enquanto eu não tiver uma receita que haja um excesso daquela receita que eu previ, e essa receita não necessariamente é uma receita tributária. Eu posso ter uma receita, por exemplo, dos convênios que eu fiz previsão. Então, o que a lei me permite? Que eu faço a suplementação. Suplementação quer dizer, eu tirei de uma ficha orçamentária e coloquei em outra, né? Porque então é importante a gente desse processo, deixar muito claro, até porque essa é uma audiência pública que está sendo transmitida, esclarecer a população, esclarecer aos senhores vereadores. Então, na verdade, a gente tem aqui esse trabalho técnico e estamos à disposição de vocês a hora que vocês precisarem para atendê-los. Meu muito obrigado aos vereadores pela atenção, pela acolhida, tá? E estamos à disposição. Muito obrigado a todo o público aqui presente, muito obrigado a todas as pessoas que acompanharam pela TV, pela rádio, e em breve, dentro de poucos dias, a gente marcará a audiência pública para discutir a LOA, a Lei Orçamentária Anual.